Olá, sétimo ano, tudo bem? Hoje eu vou falar sobre o conteúdo que foi falado na aula anterior, ângulos consecutivos adjacentes, tá? Ângulos opostos pelo vértice e retas coplanares. Pessoal, quando nós temos três ângulos, que no caso aqui nós temos três, partindo de um mesmo vértice, a gente fala que esses ângulos são consecutivos, ó, AOB, AOC e BOC. Vamos olhá-los separadamente. Ó, AOB é o alaranjado e AOC é aqui, a união do verde com o alaranjado. Então, gente, os ângulos AOB e AOC têm o lado OA em comum. Então, toda vez que os ângulos têm um lado em comum, eles recebem o nome de consecutivos. Continuando aqui com esses três ângulos, nós temos também o ângulo AOB e o ângulo BOC, que estão separados pelas cores verde e laranja. Tá vendo que o lado OB serve para os dois? Então, os ângulos AOB e BOC têm os lados OB em comum. Agora, de novo, a mesma figura. Eu tenho o ângulo AOC e o ângulo BOC. Eles têm o lado OC em comum. Então, por isso eles recebem o nome de consecutivos. Como eu dei o exemplo para vocês, o prédio do Colégio Equipe não tem as lojas americanas no mesmo prédio? Então, as lojas americanas e o Colégio Equipe a gente pode dar exemplo como consecutivos. Ou então, o Colégio Equipe, o prédio do Colégio Equipe e aquela loja de pijamas ao lado. Também são consecutivos. Eles têm uma parede em comum, tá? Então, olha, dois ângulos são consecutivos quando possuem o mesmo vértice e um lado em comum. Então, ó, AOB e AOC, AOB e BOC, BOC e AOC. Sempre que tiver um lado em comum é consecutivo. Estão aqui os três pares que eu acabei de citar para vocês. Agora, quando nós temos de novo essa mesma imagem, a gente tem os ângulos AOB e BOC que são consecutivos, por quê? Porque eles têm o lado OB em comum. E agora, se eu marco um ponto qualquer pertencente a essa região aqui, interna do ângulo AOB. E depois, eu observo que esse ponto aqui, ele não pertence à região do BOC, ele não invade esse espaço aqui. Agora, se eu marco um outro ponto Q aqui, tá vendo que ele está nessa região do BOC? Ele não invade a região do AOB? Então, ó, não pertence a essa região aqui. Assim, podemos afirmar que os ângulos AOB e BOC são consecutivos que não possuem pontos internos comuns. Ó, o ponto P pertence ao ângulo AOB e o Q ao ângulo BOC. Quando dois ângulos consecutivos não possuem pontos internos comuns, eles são chamados de adjacentes. Então, o que seria adjacente ali? O Colégio Equipe com aquela loja de pijamas ao lado. Por quê? Eles são vizinhos, mas um não está invadindo o espaço do outro. Agora, o Colégio Equipe com as lojas americanas, a gente pode afirmar que eles são consecutivos, mas não são adjacentes. Por quê? As lojas americanas têm o espaço em comum, a mesma calçada que o Colégio Equipe, tá bem? Então, para ser adjacente, primeiro tem que ter um lado em comum, ou seja, tem que ser consecutivo, mas não pode ter região interna uma invadindo a outra, tá? Agora, as retas coplanares, nós vamos recordar aqui, olha, quando eu tenho um plano, uma folha,
uma tela, um quadro, e eu traço duas retas nesse plano, se as duas estiverem na mesma direção, elas recebem o nome de retas paralelas distintas. R e S são paralelas. Agora, olha só, aqui eu tenho as retas x e y. Eu só sei disso porque eu falei que x é coincidente com y. Elas têm todos os pontos comuns, uma está sobreposta à outra. Por isso que elas são paralelas e coincidentes. E concorrentes é quando elas têm um ponto apenas em comum, elas se cortam num ponto. Quando as retas concorrentes se cortam formando um ângulo de 90 graus, elas recebem o nome de retas perpendiculares. Agora, gente, quando nós temos duas retas concorrentes, nós temos a formação de quatro ângulos aqui. Eu até pedi que vocês fizessem duas dobras numa folha de papel, estão lembrados? E depois colorissem os ângulos formados. Se a gente recortar essas figuras e sobrepor esses ângulos, olha, esse ângulo aqui, AOB, e o ângulo COD, eles têm a mesma medida. O vértice aqui é o O. Então, o que significa opostos pelo vértice? O AOB está no lado esquerdo e o COD do lado direito. E o vértice é O. Então, por isso, eles são opostos pelo vértice. Eles têm a mesma medida. E a abreviatura é OPV, tá? Dois ângulos são opostos pelo vértice quando os lados de um deles são os prolongamentos dos lados do outro, ó. Se eu prolongo o lado OD, eu tenho o lado OA. Se eu prolongo o lado OB, eu tenho o lado OC, tá? Agora aqui, opostos pelo vértice, um está em cima e o outro embaixo. Esses dois também são opostos pelo vértice, tá? E eles têm a mesma medida. Se eu recortar e sobrepor, eles terão a mesma medida. Eu vou deixar a atividade para vocês fazerem a respeito disso. Beijos e até a próxima aula.